Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 7. A responsabilidade é individual. Lembrando que nós estamos estudando a justiça divina. É o tema geral. Estamos estudando o livro do profeta Ezequiel. A lição de número 7 está baseada em Ezequiel 18, 20 a 28. Primeiramente, reforçamos então a sugestão de que você deve incentivar os seus alunos a lerem o texto bíblico. É muito importante que eles entrem em contato com o texto bíblico. Bem, qual a importância dessa lição? Essa lição ela vai tratar sobre um assunto muito relevante e muito aplicável aos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em um período, em uma época em que as responsabilidades individuais elas estão sendo solapadas pelas realidades do contexto, as realidades contextuais, né? Por isso, então, nós precisamos enfocar essa lição e fazer a aplicação dela dentro dessa perspectiva, né? Nós estamos vivendo dias em que as pessoas dizem que o criminoso não pague pelos seus crimes por causa da sua circunstância econômica. Tivemos até aí na época das eleições alguns dizerem, né, que uma pessoa que roubar um celular, por exemplo, ela não pode ser incriminada, porque ali foi para tomar uma cervejinha. Essa pessoa, então, é como se fosse vítima, então, da sociedade. Estamos vivendo dias em que, até pelo viés político, querem se ter uma visão e se apresentar uma visão de que essa pessoa não é uma criminosa e ela é vítima de uma circunstância econômica. Por isso, essa lição, então, é relevante. Capítulo 18, o profeta Ezequiel ele vai apresentar a doutrina da responsabilidade pessoal. Esse é um elemento muito novo aqui dentro desse contexto do Antigo Testamento. De forma muito clara e muito intensa, ele apresenta que a responsabilidade é individual. Vamos observar primeiro, e é interessante você atentar, por que esse capítulo, né, está aqui, por que esse assunto está exatamente no capítulo 18. Se você observar atentamente, você sabe que o comentarista da lição, ele não aborda todos os capítulos da lição, não é possível, né? Mas se você observar nos capítulos 17 e 19, ou seja, o capítulo que antecede o capítulo que sucede o capítulo 18, você observar que ele tratou sobre a dinastia davídica. O capítulo 17 e o capítulo 19 do livro do profeta Ezequiel, ele se preocupou com a dinastia davídica, né? Ali nós temos então as profecias de Ezequiel tratando sobre a sucessão trigeneracional, que abrange os últimos reis de Judá, como Josias, Jeoaquim e Joaquim. Parece então que o editor então, do livro do profeta Ezequiel, ele colocou exatamente o capítulo 18 aqui no meio. Parece que quando você lê o texto, né, parece que a superfície aqui do capítulo 18 de Ezequiel, se a gente fosse usar uma linguagem da geologia, seria uma variável, né? É um depósito glacial estranho ao ambiente no qual é encontrado. Você vem seguindo uma lógica no capítulo 17, você segue a mesma lógica no capítulo 19, mas no capítulo 18 tem um elemento estranho, entre aspas, né? Enquanto o 17 e 19 mostra então o destino da dinastia davídica, o capítulo 18 mostra então a responsabilidade é pessoal. Então parece que o objetivo então do capítulo 18 estar inserido aqui é exatamente, né, apresentar a ideia bíblica e teológica de que a responsabilidade é pessoal, de que a responsabilidade é individualizada. Parece que as pessoas no tempo do profeta Ezequiel estavam, né, querendo argumentar, querendo fundamentar a ideia do exílio de forma bem culposa, né, fatalista, culpando assim os seus pais. Então é importante você atentar por que o capítulo 18 está aqui.
Bem, o capítulo 18 então, de Ezequiel, ele começa apresentando, o termo de abertura, veio a minha palavra do Senhor, e no versículo 2 ele fala sobre uma parábola. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Que tem de vós que dizeis? E ele coloca em forma de pergunta. Então a gente observa que havia uma espécie de um ditado, uma máxima que era utilizada em Israel, um ditado popular, que era fruto do imaginário popular. Esse ditado é citado também em Jeremias, em Jeremias, no capítulo 31, 29 e 30. O que foi que gerou esse ditado popular, esta máxima? Parece que o que gerou essa máxima popular no Israel antigo foi uma má interpretação do texto de Êxodo 20, versículo 5 e Deuteronômio 5, 9, o terceiro mandamento do Decálogo. Uma má interpretação do terceiro mandamento do Decálogo foi que gerou essa máxima, então, em Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. O texto aparece em Jeremias e aparece em Ezequiel. Na lição, o comentarista comenta que as circunstâncias e os contextos foram diferentes. O contexto do profeta Jeremias é um contexto escatológico. Ele está dizendo que quando a nação fosse restaurada, os capítulos 30 e o capítulo 33 mostra a nação de Israel sendo restaurada, são profecias de restauração, que tanto Israel como Judá, seria uma nação então unificada e restaurada no futuro. Essa é a tônica das profecias dos capítulos 30 a 33 de Jeremias. Jeremias então está dizendo que quando a nação fosse restaurada, então não iria se mais dizer essa máxima, esse ditado popular. Já o contexto então de Jeremias era de um contexto escatológico. Já o contexto de Ezequiel é um contexto de proibição. No contexto de Jeremias quando a nação for restaurada, vocês não vão mais utilizar esse ditado. O contexto de Ezequiel vocês não devem utilizar esse ditado. Por que vocês estão utilizando esse ditado? Então veja o contexto em que aparece então essa máxima, o contexto de Jeremias e o contexto de Ezequiel. Embora os contextos sejam diferentes, mas o pano de fundo que gerou a máxima é o mesmo, é uma má interpretação do Decálogo. No tempo do profeta Ezequiel, a máxima estava sendo utilizada, dá a entender pelo texto, para fundamentar e ele se eximir das suas responsabilidades. Ou seja, nós estamos indo para o cativeiro e parte deles já foram, não é culpa nossa, isso foi culpa então dos nossos antepassados. O autor da lição, ele comenta, no ponto 3, que esse é um problema também do nosso tempo. Veja como é que as doutrinas às vezes ressurgem. No nosso tempo nós temos, vem se intensificando no Brasil, surgiu no Brasil algum tempo atrás, o movimento de batalha espiritual, e esse movimento de batalha espiritual incluía a visão de maldição hereditária, e isso se propalou pelas igrejas evangélicas brasileiras. Este ensino, então, é um ensino distorcido pelas Escrituras. Quando a pessoa se converte a Cristo, ele deixa de aborrecer a Deus, então esse mandamento não pode ser aplicável a ele. Ele se torna, então, uma nova criatura em Cristo e as coisas velhas já passaram. Então, não há sustentação, não há base para a maldição hereditária. O suposto texto é uma má interpretação lá de Êxodo. Lá está mostrando as consequências de uma prática, nas questões práticas na vida de uma pessoa, e não da maldição hereditária que vai alcançando seus sucessores. Quer dizer que o pecado ele tem implicações que deixam efeitos e resultados na vida de uma pessoa, mas não como maldição. Mesmo uma pessoa que aceita a Cristo, a visão do movimento de batalha espiritual é que mesmo uma pessoa que aceitou a Cristo tem que desfazer esta maldição hereditária. Ora, a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo.
Então aproveite o momento aqui para você falar um pouquinho sobre este movimento de batalha espiritual de maldição hereditária. Agora, tenha cuidado, porque às vezes você pode tomar muito tempo aqui, como é uma questão prática, muitos alunos vão querer participar, né? Enfim, então você deve ter cuidado, né? Pesquisar sobre o assunto, para ter o domínio sobre o assunto, mas também deve ter cuidado para não deter muito tempo aqui, porque a lição tem mais coisas a falar. Você precisa fundamentar teologicamente, não apenas mostrar o exemplo, mas também fundamentar biblicamente. Bem, logo em seguida, então, no texto, nós temos então depois que o profeta, nos versículos 1 até o versículo 3, ele apresenta a introdução, né, do assunto, ele fala então sobre a doutrina em si, né? Ele fala sobre a doutrina em si. A partir dos versículos de número 5 até o versículo de número 13, você veja que no versículo 4 e 5 ele diz que as almas são dele, do Senhor, e a alma que pecar, essa vai morrer ou morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo justiça e juízo, isso está no versículo 5. E aí agora, a partir do versículo 5, ele cria então duas situações, né? Dois cenários são criados aqui pelo profeta para fundamentar então o seu ensino, para ilustrar, digo, o seu ensino. Dois cenários são apresentados aqui para esclarecer o assunto ou a doutrina de que a culpa é individual. O primeiro cenário está dos versículos 5 até o versículo 13. Ele apresenta um pai justo e um filho injusto. Versículos 5 a 13, olha bem. Sendo, pois, o homem justo e fazendo justiça, no versículo 5. Depois ele cita algumas questões que são retiradas do Deuteronômio e ilustra como ações justas deste homem. Ele não comendo sobre os montes, aqui é uma prática idólatra, nem levantando os olhos para os ídolos, não contaminando a mulher de seu próximo, nem chegando a mulher na sua separação. Esse chegando a mulher na sua separação, no final do versículo 3, estava se referindo ao fluxo menstrual, que era proibido as relações sexuais no Antigo Testamento neste período. Não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando seu pão ao faminto, não dando o seu dinheiro à usura. Você observa que ele está então com um cenário, né, criando uma situação, ilustrando a situação de um homem justo. E aí ele diz, andando, no versículo 9, andando dos meus estatutos, guardando os meus juízos. Então aqui até o versículo 9, do 5 ao 9, ele fala de um homem justo. E logo em seguida, no versículo 10, ele fala de um filho injusto. Olha o versículo 10. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, oprimir o aflito, o necessitado. Veja que ele falou de um pai justo, falou de situações que ilustram a justiça desse pai. Agora ele fala de um filho ladrão. E ele contrasta o filho ladrão, mostrando o contrário das atitudes do pai justo. Ele diz, o versículo 3, depois ele dá a sentença, versículo 13. Não viverá, todas essas abominações que ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Então veja que aqui, do versículo 5 ao versículo 13, nós temos então um cenário, um pai justo e um filho injusto. E o filho sendo punido pelos seus pecados de forma individual. Depois ele cria outro cenário, que está do versículo 14 a 18. Já é um filho justo e um pai injusto. Eis que ele gerará um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes. Não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, ele cria situações. Veja então que nesse caso, ele vai gerar um filho que veja os pecados que o seu pai fez e ele não agir daquela forma. Então, já aqui no caso, seria o neto do primeiro, né, o filho deste segundo aqui. E ele cria situações também hipotéticas, não comer sobre os montes, não oprimir a ninguém, desviar do aflito a mão. E aí chega a sentença no versículo 18. Seu pai, porque fez opressão, o pai dele é injusto, e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Então veja que são dois cenários. No primeiro cenário,
um pai justo e um filho injusto. Deus pune o filho injusto. No segundo cenário, temos um filho justo e um pai injusto. Então, Deus pune o pai injusto. Então, são dois cenários que o profeta está criando aqui. Apresenta, então, situações hipotéticas. Depois, a partir do versículo 19, continua, então, a profecia. Depois que ele criou as situações hipotéticas, ele continua, né? Apresentando, então, a profecia e desdobrando, então, o assunto. Vamos tentar aqui esboçar, né, a partir do versículo de número 18. A partir do versículo 18, o que nós temos, então, a partir do versículo 18? Nós temos, então, a resposta e a réplica. Olha o versículo de número 19. Mas dizeis, por que não levará o filho à maldade do pai? Veja que o profeta age de forma retórica, né? As pessoas, então, ele cria uma situação em que alguns poderiam perguntar para o profeta, o auditório, a audiência do profeta poderia perguntar, por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez, e ele responde, porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Então veja que nós temos a pergunta, a resposta e continua o texto. A alma que pecar, essa morrerá, o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, veja bem que está claro aqui. A justiça do justo vai recair sobre ele e a injustiça do ímpio vai recair sobre ele. Mas se o ímpio se converter dos seus pecados, no versículo de número 21, você veja então que tem aqui uma pergunta, uma resposta, uma réplica. E no versículo de número 21 até o versículo 24, Deus é misericordioso e abre as portas para a misericórdia. Olha bem, mas, olha como é que começa o versículo 21, mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados, cometeu, guardar os meus estatutos, fizer juízo, justiça, e todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, ele viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Olha a misericórdia de Deus no versículo de número 23. Deus deseja a morte do ímpio? Não, Deus deseja que ele se converta, esse é o desejo de Deus. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então aqui nós temos os dois caminhos. Dos versículos 21 a 24, Deus apresenta os dois caminhos. Se fizer a justiça, vai receber a recompensa do que é da justiça. Se fizer a impiedade, vai receber a recompensa da impiedade. Deus não tem prazer, né, na punição do ímpio, mas Deus, ele é justo, então ele está abrindo as portas aqui para a misericórdia. Aqui está em foco, então, a misericórdia de Deus. E logo em seguida, a partir do versículo 25, Deus faz um convite para o arrependimento, é o chamado ao arrependimento, que está aí nos versículos 25 até o versículo número 32. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito, ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito, não são os seus caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Olha o 27, mas convertendo-se da sua impiedade que cometeu e praticando a juízo e a justiça, conservará este a sua alma. Olha o que diz o texto, o versículo de número 30. O versículo de número 30, nós temos uma abordagem de Deus fazendo, então, um convite, né? Depois que ele fez uma argumentação lógica nos versículos que antecedeu, agora Deus faz um convite. Veja que a finalização do assunto vem com o portanto. Olha o portanto no versículo 30. O portanto no versículo 30 é conclusivo. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. E aí Deus faz o convite. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, as iniquidades não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrerias, ó casa de Israel?
porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Você observe que ele termina fazendo um apelo para se converter e viver. Então, caro professor de escola dominical, observe aí como funciona o esboço do capítulo 18. Isso ajuda muito na compreensão, né? Nós temos então a palavra de abertura nos versículos 1, momento inicial da profecia, versículos 1 a 3. No versículo 2, nós temos ele falando acerca da parábola, do ditado, e depois vem a argumentação. O povo estava com essa ideia de que eles estavam indo para o cativeiro como culpa dos pais. O profeta cria duas situações hipotéticas, uma de um pai justo e um filho ímpio, e a outra situação ao contrário. Depois, então, ele faz uma pergunta e tem o próprio Deus respondendo a réplica. Continua, então, a argumentação. A tônica do capítulo 18, então, é Deus, então, argumentando com a nação através do profeta e apresentando a doutrina de que a responsabilidade é individual. E depois Deus termina fazendo o quê? Deus termina fazendo um apelo para a nação para se converter e voltar para Ele, como resultado, então, da sua misericórdia. Então, aqui nós podemos ver a doutrina da recompensa individual do Antigo Testamento. Esse é um dos maiores textos do Antigo Testamento que mostra que a responsabilidade é individual. Isso vai se tornar mais claro e também presente nos ensinos do Novo Testamento. Você observa que praticamente o profeta Ezequiel, foi um dos profetas que mais tocou neste assunto de forma mais intensa. Enquanto os outros profetas tratavam a nação com uma espécie de coletividade, de dinastia davídica, por exemplo, o profeta Ezequiel trata de forma individual, aqui mostrando que a responsabilidade é individual. Eles não estão indo tão somente por causa dos pecados dos seus pais, eles estão indo porque eles são pecadores individualmente. É o que nós podemos ver aqui nesse texto, né? Então aqui você pode fazer, inclusive, uma aplicação aqui no texto, né? Apresentando então a doutrina relacionada à questão da individualidade, né? A individualidade dos pecados, isso coaduna com os ensinos também do Novo Testamento, da carta aos Romanos, por exemplo, né? Está bem clara essa questão da individualidade. Então, esta é a nossa lição de hoje, né? Você pode comentar também aqui sobre essa questão da justiça, Deus sendo justo, Deus retribuindo o ímpio e retribuindo também o justo. Isso está bem claro aqui nesta lição. Então, caro professor, a responsabilidade é individual. Converse com seus alunos. Como estão, por exemplo, os seus filhos? Como estão eles em relação aos seus pais? Né? Mostrando que a responsabilidade é individual. Isso persiste também nos dias atuais. Como falei no início, a nossa sociedade cada vez mais tenta se fugir, se eximir das suas responsabilidades, mostrando que o homem quer dizer que o homem é produto do meio, que não pode ser punido, né? Enfim, e essa doutrina então não coaduna com o ensino das Escrituras. Que Deus, portanto, o abençoe. Nós estamos chegando ao final, agradecemos a você. Veja que nossa lição não é muito exaustiva, até para não tomarmos muito tempo, né? Vídeos muito longos, às vezes as pessoas não assistem também. Nós fornecemos então apenas algumas orientações básicas, bem simples também, mas o nosso intuito é ajudá-lo, né? Agradecemos a você que tem nos acompanhado e se inscreva aqui no canal, deixe aqui o seu comentário, como é que você tem recebido esses vídeos e compartilhe também nos grupos aí da sua igreja, da sua escola dominical. Que Deus o abençoe e nós aguardamos você na próxima lição. Até lá, na paz do Senhor.